Estamos aqui para mais um podcast e eu quero agradecer a todos vocês que já visualizaram os nossos 2 podcasts. Esse é o nosso terceiro. Eu sou a Cleusa Barbieri, psicóloga. No primeiro podcast, com Pedro Leopoldo, nós falamos um pouco dos excessos, dos adoecimentos psíquicos nas crianças e demos algumas orientações. No segundo podcast, com Bernard Enders, professor universitário, nós falamos um pouquinho da adolescência estendida e dos prejuízos que tem nos métodos de ensino e no aprendizado dessas crianças e desses jovens adolescentes. E hoje nós estamos aqui com Karine Dutra. Nós vamos falar um pouco mais sobre o processo de adolescer. Karine é uma profissional já há 25 anos no mercado, excelente profissional, minha colega, nós já partilhamos de cursos juntos e temos um público em comum, que são os nossos adolescentes. Eu vou pedir para você se apresentar, Karine. Então, meu nome é Karine Dutra. Agradeço o convite, primeiramente. Muito bom estar aqui falando desse tema, né, tão importante. Eu sou psicóloga clínica há 25 anos, com pós-graduação em psicanálise, em psicologia social, em saúde coletiva e com formação em terapia familiar sistêmica, psicotraumatologia, EMDR e experiência somática. Olha só que currículo, hein, gente, invejável. Trabalhei muitos anos com política pública no campo da saúde mental, Ministério da Saúde, Fundação Oswaldo Cruz, mas hoje estou só com a clínica mesmo, só no meu consultório. Muito bom, muito bom. E o que você tem percebido, Karine, que chega para você, qual o público, né? Qual a queixa desses pais que chegam aí com esses adolescentes adoecidos, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Sim. O que tem chegado muito, Cleusa? Transtorno de ansiedade, né? Assim, as crianças e os adolescentes num estado de ansiedade já beirando um transtorno mesmo, né? Muito transtorno alimentar, né? Uma insatisfação muito grande com o próprio corpo, né? Acho que não tem nenhum adolescente hoje que você pergunte e que diga que está satisfeito com a sua imagem, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade também muito, né? Que já vem com esse diagnóstico, assim, normalmente do psiquiatra. Depressão e risco de suicídio mesmo, então automutilação, sim. E quando você fala isso, né, esse é um público também que, lógico, né, chega para mim e deve chegar para todos os profissionais que trabalham com a adolescência, com a infância. E é um momento de preocupação, porque como é? O que está acontecendo na nossa sociedade? O que está acontecendo nas famílias? Que está tendo tanto adoecimento desses nossos jovens, né? É uma preocupação muito grande. Eu tenho recebido também adolescentes que, além de ter todos esses quadros, alguns deles usam isso como método para não fazer o que é necessário fazer, né? É quase como se fosse um gancho. Você não vou fazer não, senão vou me suicidar, viu? E aí a gente fica um pouco refém, né? Dessa fala do adolescente. Como você vê isso? O que você acha que é importante a gente olhar com mais carinho, com mais amor, com mais preocupação, para que tenhamos adolescentes mais saudáveis, né? Então, eu acho que tem uma coisa, né, que a gente não pode nunca perder de vista, né, que é a nossa herança mamífera, né? Então, a gente, como ser humano, né, a gente é o mamífero que depende por mais tempo do outro para sobreviver e se adaptar, né? Então, estou trazendo isso assim, para a gente ter a dimensão da importância do vínculo, da importância do cuidado de um adulto, né? É que nós somos uma das poucas espécies, né, que sem o cuidado de alguém a gente morre. A gente não sobrevive. E a gente depende disso durante muito tempo, né? Então, será que os vínculos hoje, no âmbito do nosso sistema familiar, eles estão saudáveis? Eles estão seguros, né? A gente sabe hoje que padrões de vínculos que envolvam negligência, indiferença,
inconsistência, violência, são os piores preditores para a saúde mental, né? Então, até tem saído alguns estudos agora, né, dizendo que a negligência tem um potencial de dano pior do que a violência. Porque na violência eu pelo menos existo para o outro. Na negligência eu sou invisível. Eu simplesmente não existo. Não existe, né? Isso tem uma consequência grave, né? Exatamente. Então, será que esses vínculos tão saudáveis estão sendo cuidados, né? Porque esses comportamentos que são considerados irritantes, desafiadores, raivosos, grosseiros, né? Eles são só a ponta do iceberg, né? Na verdade, tem uma dinâmica subjacente que precisa ser compreendida, sim, né? É como um médico que quer prescrever um remédio para um sintoma sem conhecer as causas, né? Exatamente. Então, esse comportamento, o que é que está subjacente? Eu costumo brincar que a psicologia é a ciência do depende. E porque tudo depende. As pessoas chegam no consultório, às vezes, querendo respostas, e nós não temos as respostas. Nós temos como trabalhar com as pessoas fazendo essa investigação, né? Nós somos um pouco detetives disso. Porque aí vendo onde é que eles estão e o que é que está acontecendo. A gente não pode esquecer que as violências, quando elas são sistemáticas, né? Elas têm um dano cerebral. E esse dano cerebral, não é que ele é irreversível, mas ele vai precisar de muito cuidado, de muito tratamento, para que a pessoa consiga dar conta. É igual a violência familiar. As mulheres que são vítimas de violência familiar, a gente sabe que tem um dano cerebral. Por isso elas não conseguem sair daquele ciclo, né, tão violento, porque existe uma incapacitação do nosso cérebro de fazer avaliações. Tanto pegando esse exemplo da violência familiar com as mulheres, né, violência doméstica, para a gente exemplificar os danos, né, como são graves os danos da violência. E a negligência não deixa de ser uma violência, né? Sim. O que você acha que a gente pode... Como a gente poderia ajudar esses pais, essas famílias, né? Porque a gente fica falando aqui, parece que é uma coisa assim, é o apocalipse, né? Mas não é isso, é que nós, profissionais, a gente tem essa preocupação tão grande e que gostaríamos que os pais tivessem um pouco mais de orientação. Eu sei que muitos deles buscam. Eu mesma não trabalho com adolescente ou criança sem os pais estarem juntos. É um trabalho que precisa ser integrado, né? Porque senão você dá 3 passos para frente e 3 passos para trás, né? Então, a ideia é que você não avança no trabalho, no processo terapêutico. E a gente só fica 50 minutos com eles por semana, né? Os pais, a família, ficam todo esse restante de tempo, né? Então, aí, será que ficam mesmo? Né? Essa é uma pergunta. Essa é uma pergunta, né? Na verdade, você fala em dano cerebral, né? Então, hoje a gente tem a neurociência que está avançando, né? É uma velocidade fantástica. E quando a gente fala em neurociência, a gente sempre fala em autorregulação, né? Sim. Então, auto eu posso, né? Eu tenho recursos para. E o regular traz essa ideia de modulação, né? De regularidade. E como é que as crianças e os adolescentes incorporam essas funções de autorregulação? Naquilo que é experienciado na relação com seus cuidadores, Sim. Né? Então, essa relação é muito importante. Né? Você poder criar um território seguro para o desenvolvimento saudável, assim, dentro do contexto familiar. E aí, quando a gente fala em território seguro, a gente fala em integridade física e emocional, né? Em capacidade empática, né? Porque quando a gente fala de empatia, né? É a capacidade de eu me colocar no lugar do outro, né? Tentando entender aquilo que o outro sente. Então, essa educação tem sido empática, né? As regras mesmo, né? Como é que eu crio consensos, acordos, o uso dos espaços compartilhados em casa, como é que são os combinados, né? Eu tô presente na criação do meu filho,
né? As refeições familiares, né, estão sendo feitas cada um no seu espaço e tempo, né? Eu tenho conversado com meu filho para saber o que se passa com ele, né? Jogos, eu acho que é uma estratégia fantástica para promover diálogo, porque o jogo por si só ele já facilita uma conversa, né? Aqueles jogos de tabuleiro, né? Jogos de tabuleiro e o próprio jogo é psicoeducativo, né? Porque tem regras que precisam ser cumpridas, cada um tem a sua vez de jogar, né? Então, eu vou me vendo o próprio jogo, as histórias, contação de história, né? Hoje tem uma coisa que a gente perdeu, infelizmente, né? Os idosos, eles perderam esse lugar de sábios, sim, né? Então, tudo aquilo que é velho é desvalorizado. Então, o que a gente tem hoje? É um compartilhamento horizontal, não é mais vertical, né? Então, os nossos filhos estão sendo educados pelos pares, sim, pelas mídias sociais, pelos influencers, né, que a gente tem hoje aí, essa figura, né? Que tem muita influência, né? No comportamento, na adoção de valores, né? Eu estava lendo o livro da Brené Brown, que é A Coragem de Ser Imperfeito. E ela cita uma pesquisa que foi feita recentemente, que eu fiquei de queixo caído. Nos últimos 10 anos, eles pegaram mensagens do Facebook, as respostas das pessoas, as postagens das pessoas. Aumentou em 80% a referência eu e meu. E se reduziu o nós e o nosso. Então, a gente tem vivido, até tem um aumento significativo nos Estados Unidos, essa pesquisa mostra, do narcisismo. Como aumentou nos Estados Unidos, aumentou 10% os índices, né, de pessoas narcisistas nesse funcionamento que é no meu, né, que falta empatia, como você falou, falta essa divisão, esse jogo que pode ensinar tanto com regras, a minha vez, a vez do outro, onde que a gente aprende a se colocar no lugar do outro. O que a gente vê é que a grande maioria das famílias que tem um certo poder aquisitivo, claro, cada um tem uma televisão no quarto. Não se tem mais a sala de TV onde que todo mundo fica, cada um tem o seu espaço reservado dentro do quarto, né? Eu canso de conversar com os adolescentes no consultório, para eles o melhor lugar da casa é o quarto deles, que tem tudo. Tem som, tem televisão, tem videogame, tem não sei o quê, tem todas as coisas possíveis, né? Então existe uma promoção ao isolamento e a gente se preocupa com isso, porque sabemos que somos seres de conexão, seres de relação. E essa primeira relação, que é esse lugar familiar, é o que nos leva, né, para muito tempo. As nossas lembranças, né? Eu sei que eu falei isso no podcast passado, mas que o que a gente se lembra? A gente se lembra das coisas emocionais, dos eventos, desses encontros, das risadas, né? Então eu acho que esse é um caminho bonito, né, que os pais poderiam percorrer um pouquinho. Mas sem culpabilizar os pais, né, Karine? Porque eles também andam muito sobrecarregados, né? É encontrar esse lugar aí que é tão difícil. Eu acho que aí tem uma chave, né? Assim, o autocuidado dos pais, né? E a atenção para esses processos, né? Porque hoje o que a gente vive em termos culturais, sociais? Parece que cada um é uma panelinha de pressão, né? O que a gente viu com a pandemia, né? Essa panela de pressão explodiu, né? Porque tudo isso que veio surgindo com a pandemia, em termos de adoecimento mental, já estava ali, né? O caldo, né? O caldo entornou, né? Então, a importância que os pais cuidem, né? De seus traumas, né? Cuidado. É isso. Se eu aprendo a me regular na corregulação com o outro, né? Se eu tenho um adulto que vai do 0 ao 100 em questão de segundos e parece uma panela de pressão, como é que eu, criança, sim, adolescente, vou aprender a me modular emocionalmente, a desenvolver inteligência emocional com esse adulto que também não adquiriu? E isso é uma coisa também que eu acho que é importante chamar a atenção.
Porque muitas vezes quem é que vem para terapia? É a criança e é o adolescente. Porque é como se ela representasse o sintoma, o elefante branco ali, no meio da sala, identificado, né? E aí os pais, olha, resolva, né? Mas é isso, como se eles não estão fazendo contato com o próprio mundo interior e cuidando das suas próprias questões, né? Eu vejo que nós tivemos durante muitos anos, eu não sou uma pessoa tão novinha assim, então eu posso dizer isso com propriedade, que nós tivemos uma educação de culpar e nós nos sentimos culpados pelas nossas emoções. Você não poderia tê-las. Então, se você sente raiva, inveja, ciúmes, você está errado, completamente errado. Então, existia uma culpabilização, quase como se eu fosse condenada, né, ao pecado, enfim, as crenças religiosas que ajudaram muito nesse processo, sem condenar a religião, tá, pessoal? Que é impedir que você tenha emoção. E nós precisamos achar um lugar para colocar as emoções, para nós expressarmos livremente a nossa emoção. Porque se você cerceia uma criança de se expressar, mesmo que ela esteja com raiva, que ela esteja insatisfeita, a gente só precisa entender. Claro que é natural, é lógico que uma criança quer assistir televisão, é lógico que uma criança quer doce, é lógico que uma criança quer. É naturalizar. Não quer dizer permitir. Mas a gente entender que as emoções existem, tanto as boas como as ruins. E ensinar as nossas crianças, nossos jovens, a autorregular a emoção. E não condená-las por elas terem essa emoção, né? Sim, permitir que sintam, né? Sim, tá tudo bem sentir medo, tá tudo bem sentir raiva, tá tudo bem você se sentir inseguro. Vamos já um jeito bem, né? Papai é ruim também, né? Exatamente. Eles também podem ver essas emoções. E tem uma parcela de pessoas que hoje em dia, infelizmente, né, são uma maioria entre os jovens, que são os filhos de pais separados. E eu me preocupo muito quando são adolescentes e que tenham processos de pensamentos educativos tão diversos, né? Eu conheço N pessoas que a mãe tem um funcionamento, que tem o pensamento, que é um tipo de educação que é completamente diferente do pai. Às vezes um é excessivamente permissivo e o outro fica perdido sem saber o que fazer ou é muito exigente, né? E pior ainda quando esses pais não se conversam. Os pais separados, então, eles têm diferentes entendimentos sobre os processos educativos e como os filhos ficam, como é difícil para o adolescente. Você percebe que as doenças mentais, as ansiedades, podem surgir neste meio? Como você percebe isso? Então, eu acho que tem uma coisa, né, em pais separados, divorciados, que sem dúvida causa muito dano, que é a crítica que um faz ao outro, né? Como se o outro fosse persona non grata, né? Vamos dizer assim. E aí isso cria uma verdadeira cisão na criança, no adolescente, né? Porque é como se ela... Isso é alienação parental, não? Alienação parental, né? Isso. Exato. O que é uma alienação parental, né? Mas isso vai gerando, né, uma cisão de apego. Então, assim, para eu estar com um, eu preciso me separar do outro, tanto física quanto psicologicamente, né? Forte isso. É como se eu tivesse que tomar partido, né, de um dos lados e negar uma parte dele mesmo, né? Porque se ele é filho dos dois, ele é 50% pai e 50% mãe, Com certeza. Mas é como se ele tivesse que negar uma parte dele mesmo, né? Porque ele não está autorizado por um dos progenitores, né, a se vincular ao outro, né? Então isso cria realmente muitos problemas emocionais e psicológicos no desenvolvimento da criança e do adolescente. E muitas vezes vai gerando uma distorção cognitiva também, como se a criança tivesse que cuidar dos problemas e das relações que os adultos é que precisam cuidar,
né? Não é a criança que precisa solucionar os problemas de relação dos adultos. E muitas vezes é uma criança de papéis. Exatamente, uma inversão de papéis. Ela fica nesse lugar. E o mais grave ainda é a gente saber que é nesse processo que o cérebro não está pronto. Imagina ele ter tudo isso no momento em que ele está no processo de desenvolvimento e que o contexto, as informações que estão ali são tão importantes para ele, né? Eu conheço pessoas que dizem para o filho não contar a verdade. Não vai falar isso para o seu pai, hein? Isso você não pode contar. E aí o jovem fica muito confuso. Como assim? Esse universo aqui eu não posso mostrar para o meu pai ou para minha mãe? E aí, como é que eu fico? Olha que delicado você pedir para alguém mentir ou não contar a verdade. Sim. Como que ele vai ter que se policiar para ele não falar, né? E o grau de ansiedade que isso gera, né? Aflição. Isso gera bastante comprometimento emocional, comprometimento psicológico, né? Porque, de fato, cria uma cisão interna. Sim, né? Uma dissociação, né? Que é muitas vezes, muitas coisas, a dissociação é um elemento do trauma, né? Sim, Você chega para o nosso consultório com isso, né? Agora, acho que tem um alerta também que eu queria trazer, que eu acho fundamental, né? Que são as mídias sociais. Ah, sim, né? Caroline, antes de você continuar, eu queria só esclarecer um pouquinho melhor para o nosso público o que é alienação parental, porque eu acho que eles precisam dessa informação. Então, vamos deixar claro aqui para o nosso público o que é alienação parental. Eu acho que é importante saber, né? A alienação parental, ela é crime. Ela é considerada um crime, né? A criança não tem como lidar com isso. E ela é uma desqualificação de um dos pais mediante os olhos da criança. É como se eu dissesse que meu pai é bobo, que ele é sovina, que ele é ridículo, que ele é isso. Eu crio uma imagem negativa de um dos pares para que meu filho veja que ele é outra pessoa da forma que eu estou dizendo que ele é. E nós não podemos esquecer que muitas vezes o jovem vê o pai pelos olhos da mãe e ele vê a mãe pelos olhos do pai. Então isso se torna ainda pior. Porque se eu sou o pai, eu falo para a criança que a mãe não presta, ela vai acreditar em mim porque eu sou uma figura de confiança. Então isso é muito grave, né? E aí, de acordo com a idade, tem alguns que até conseguem entender isso, né? A Roseli Saião, ela diz que este processo, mais tarde, quem o jovem vai ver negativamente é quem fez a alienação parental. Quando ele criar condições, né, de for mais adulto e conseguir fazer os julgamentos mais adequadamente, ele vai perceber que aquela que foi feito, né? Eu já tive vários relatos das pessoas falando, meu Deus, eu não me relacionei com meu pai, eu não me relacionei com a minha mãe, porque meu pai disse que minha mãe não prestava, e hoje eu me arrependo, meu Deus, eu fui cruel com meu pai. Eu fui cruel com a minha mãe, porque eu acreditei naquilo que meu pai ou minha mãe falaram. Isso adultos falando, né? E acho que tem uma coisa que é muito importante, né? É preciso separar o pai do homem, a mãe da mulher, porque não necessariamente aquele pai que foi um marido ruim para aquela mulher é um pai ruim para aquele filho, né? E o inverso também. Exato, né? Então, poder fazer essa separação, né? Uma coisa é o homem que o meu pai, por exemplo, foi para minha mãe. Outra coisa é o pai que ele foi para mim, né? São coisas diferentes, né? Mas aí, novamente, eu preciso de muita maturidade emocional, né? Para poder fazer essa diferenciação e não criar essa desqualificação de um dos progenitores que então, na visão da criança, né? Muito danosa. Muito danosa. Eu falo assim, se você não quer, se você não tem condições de falar do outro de uma forma positiva, então não fala nada. Eles não têm recursos, muitas vezes, para fazer esse enfrentamento. Não tem, né? E até conteúdos que são da relação homem e mulher, né? Enquanto ainda estiveram juntos e geraram aquela criança, sim, né? Que devem ser resguardados, que não devem ser repassados para a criança, né? Porque é como se os adultos projetassem
né, as suas feridas emocionais, as feridas da relação, os filhos, né? Então a gente vai pedir para esses pais, por favor, ir para terapia, por favor, vão para terapia para resolver essas questões, porque os seus filhos não merecem passar por isso. Não tem culpa. Não tem culpa, né? Ou conversem abertamente com os adolescentes sobre isso, sobre o que sentem, sobre o que pensam, né? Eu acho que é um exercício em dobro para o progenitor que está sendo a vítima dessa alienação parental, de tentar estabelecer esses vínculos mais positivos com os filhos, né? E aí todas essas dicas que você deu, acho que elas são muito preciosas, né? Sim. Bom, um alerta que eu queria trazer também, As redes sociais. as mídias sociais, né? Que, assim, isso é algo que eu vejo como uma grande questão hoje para a criança e para o adolescente, né? Porque, na verdade, as crianças hoje já nascem com uma tela, né? Sim. Então, assim, os prejuízos, os danos que isso pode causar. A criança, muitas vezes, ela procura, né, como modelo quem está mais próximo. Então, se os pais não estão disponíveis para exercer a parentalidade, ela se orienta por quem está mais perto, né? Então, isso pode estar representado por uma rede social, né? Isso pode estar representado pelo seu par, por uma outra criança, né? Quando eu falo que os idosos, né, deixaram de ter esse papel de sabedoria, de transmissão, esse é um fenômeno também que a gente vê. Os pais, os professores, eles deixaram de ser um modelo de orientação para comportamento e valores, né? Então, é como se as crianças e os adolescentes estivessem sendo educados pelas redes sociais, né? Mas a própria sorte, né? Porque o que vem dessas redes sociais? Então, na verdade, elas têm o investimento de bilhões, né, para gerar adição, dependência, né? Tem sempre algo que está pensado para capturar mesmo o adolescente, a atenção do adolescente e deixar ele adicto, dependente, né? Então, assim, quando o cérebro está querendo descansar, porque gera uma hiperativação cerebral, né? É como se o sistema nervoso não descansasse, né? Quando eu estou aqui querendo descansar, não, mas olha aqui, tem aqui mais um conteúdozinho legal para você, né? Enfim. Porque é uma inteligência artificial de bilhões, pensada para essa captura mesmo, né? Sim. E aí, assim, o que pode produzir de dano, né? Prejuízo motor mesmo, né? Porque nós somos seres motores, né? Nós desenvolvemos o cérebro ter um movimento. As crianças, ó, só para o pessoal saber, aí, quando você está caminhando, o bebezinho está caminhando, ela também está desenvolvendo o cérebro. Quando ela está agindo, ela está fazendo a coisa, ela está... funções motoras, né? A gente não vê mais crianças subindo em árvore hoje. Então, assim, funções motoras mesmo, né? De desenvolvimento motor. Distúrbios do sono, porque é isso, o cérebro não descansa e a gente sabe que o sono, para a saúde física e mental, um sono reparador é fundamental, né? Cyberbullying mesmo, né? Sensação de menos-valia, muitas vezes, de baixa autoestima. A gente tem hoje... Como é que eu vou me referenciar? Se eu não tenho dentro de casa um referencial mais forte que é meu pai, que minha mãe, eu me referenciar para lá, onde é que eu fico? Como é que eu me sinto? Aonde que eu tô me pegando, né? Isso que você tá falando, antigamente, tinha o pai, a mãe, o avô, a avó, eram referências. Hoje em dia, essa referência tá tão frágil, né? E eu acho que nesse lugar, cabe ajudar os nossos adolescentes a desenvolver o senso crítico. É certo? É errado? Fazer com que ele reflita o que ele está vendo, para ele desenvolver essa capacidade de avaliar. Porque no último podcast a gente falou a dificuldade que nós temos de ajustar para que o adolescente não se envolva tanto. É um processo extremamente difícil e delicado, mas não é impossível. Então, mas aí para que o adolescente desenvolva esse pensamento crítico e reflexivo, é preciso estar perto, né? E aí essa presença, ela está acontecendo?
Porque, assim, é algo que dá trabalho, mas é uma tarefa indispensável hoje em dia, né? Inclusive, assim, muitos relatos de suicídio, né? Assim, jovens que sobreviveram, ou mesmo que chegaram a ter sucesso, né, no comportamento suicida, vamos colocar assim, sucesso, entre aspas, né? Relatam que a motivação foi, às vezes, uma crítica recebida na rede social, né? Essa modulação sendo feita pelos pares e pelas mídias sociais, né? E fora os riscos, né? Então é isso. Golpe, predadores mesmo, sexuais, pedofilia, né? Cooptação por ideologias radicais, né? Inúmeras questões, né, que envolvem toda essa questão da mídia, né? Absorção de valores mesmo, intolerância, consumismo. E o que você acha que a gente, como pais, famílias, podemos ajudar os adolescentes, ajudar as famílias, a sociedade? Porque eu falo que adolescente doente, família doente, sociedade doente. E você está doente, o que a gente vai fazer? Como a gente pode ajudar as pessoas? Que orientações, o que você sugeriria que poderia ser feito para ajudar um pouquinho nesse processo? Então, acho que esse é um contexto muito macro, né? Porque como é que a gente chegou nesse ponto que a gente está hoje, né? Então, assim, acho que é algo que a gente precisa ter uma visão multidisciplinar, né? Porque não se trata só do campo da psicologia a olhar para essa questão, né? Assim, acho que é um fenômeno mesmo que precisa ser olhado com muitas lentes, né? Agora, dentro do nosso escopo, né? Eu acho que o que a gente pode, de fato, pensar é no desenvolvimento saudável dentro do contexto familiar. Então, como que a gente cria esse território seguro dentro de casa, nas relações familiares, né? Porque é isso que vai dar uma base para que o adolescente possa se guiar. Porque pensa, um marinheiro que dependa de uma bússola para achar o seu caminho, se ele tiver 2 polos nortes magnéticos, ele se perde, né? Como é que vai ficar? Então, assim, é preciso ancorar a família, né, nessa perspectiva de vínculo, de relações de apego saudáveis, né, de um território onde eu tenha a capacidade empática, né, de me relacionar com meu filho, eu tenha presença, né, presença mesmo, né, disponibilidade afetiva, disponibilidade emocional. Sim, e eu falo muito da coerência. Eu acho que nesse lugar a coerência ela é fundamental também no processo educativo. A gente precisa ser coerente com aquilo que somos, né? Primeiro os pais, né? Eles precisam ser coerentes. E eu costumo brincar que a coerência, ela tem 4 princípios, né? 4 pilares, que é eu sentir, falar, fazer e dizer. A gente já falou em dizer. É falar, fazer, sentir e pensar. Esses foram. Eles têm que estar alinhados, eles têm que estar juntos. Porque se eu falo uma coisa e eu faço outra, eu estou passando mensagens subliminares de um território que não é seguro. Claro. Então eu preciso ser muito coerente com o que eu sou. E eu costumo dizer que os pais também eles precisam combinar esse processo educativo. A gente combina tantas coisas, a gente combina uma viagem, a gente combina de comprar um carro, a gente combina de fazer um concurso, enfim, de quem vai cuidar de um pai ou de uma mãe quando está doente. E a gente não para combinar um processo educativo que é tão forte, que é tão importante. Sim. Eu acho que acima de tudo isso que você falou da questão dos mais velhos, as crianças precisam entender que os mais velhos sabem mais. E aí cabe aos professores, porque os professores sabem. Que estão muito adoecidos também, né? Muito adoecidos, sim. Principalmente nesse pós-pandemia também. Desestimulados, desvalorizados, né? Se for o podcast anterior, ele fala um pouco dessa desesperança, né? Dessas frustrações que os professores estão passando. Não, às vezes você tem um professor para cuidar de uma turma de
com 30 crianças. Como que faz isso? Um professor e um auxiliar, como é que dá conta de 30 crianças, né? Com uma atenção mais específica, com disponibilidade. Eu sei que a gente precisa ensinar as nossas crianças a perceberem os adultos que são, digamos, um pedófilo, uma pessoa que está com... Então, você não pode confiar em todo mundo. É isso que você precisa aprender a respeitar um pouco mais aquilo que é do adulto, do campo do adulto, né? Sim, sim. E aí, nesse sentido, né, quando eu falo abrir espaço para essas conversas familiares, né, poder trazer para o adolescente a história da sua própria família. Será que o adolescente sabe qual é a história da mãe, a história do pai, a história do avô, da avó, do bisavô, da bisavó, né? Conhecer suas origens, né? Então, isso é importante também. A gente está falando assim de, senta aqui, pessoal, vamos lá, vamos fazer aula e vamos conversar sobre tudo, o que você está sentindo. Não é isso. É criar naturalmente esses momentos, né? De interconexões, de conversas, né? É isso que eu falo, assim, jogos são uma estratégia bem interessante para proporcionar esses momentos. As refeições, os momentos de comer junto, né, onde está todo mundo ali na mesa, né? Eu me lembro que sem celular, exatamente, né, poder estabelecer essa regra básica, né, dentro de uma das camadas, né, desse território seguro, né? Eu me lembro, quando eu era criança, as refeições eram todas em família. Café da manhã, almoço e jantar, né? Enfim, claro, hoje em dia, tudo mudou? Sim, mas quantas refeições por semana eu posso garantir com o meu filho, né? Assim, quantas? Tá, não dá para eu tomar café, almoçar e jantar todo dia. Mas o que é possível? Sim. Para que esses momentos existam de alguma forma, né? Aline, você tem 2 filhas, né? Lindíssimas. Tenho. Incríveis. Tenho. Como você percebe que foi, assim, um pouquinho, né? Daquilo que você possa falar? E lá a gente tinha essa regra, as refeições juntas, né? Refeições juntas, sem celular, né? Você acha que você passou tranquilamente pela adolescência das suas filhas? Não foi algo tão difícil? Foi algo... Ainda estão, né, esticando aí um pouquinho a adolescência? A adolescência, na verdade, segundo o Daniel Siegel, né, que eu tô vendo que aqui tem um livro dele, vai até os 24 anos, né? Então, em alguns casos, vamos dizer que tem até os 40, né? Mas, enfim, as minhas meninas são meninas, assim, acho que ótimas, né? Mas que têm as suas questões, né? Que fazem parte mesmo, né? De um desenvolvimento aí. Porque quando a gente traz essa ideia de esses alertas, né? De mídia social, cultura de pares, na verdade não é que a gente não possa partilhar os nossos filhos, mas a gente não pode ser substituído por esses dispositivos, né? Então, eu procurei estar sempre próxima, né? Agora, elas têm as questões que são próprias, agora tem espaço, né? Sim. De confiança para poder falar sobre isso, né? Eu me lembro que eu tenho 2 filhos homens, né? Já são adultos, já sou vovó, tenho os meus netinhos. E em um dado momento no evento, né, do final de semana, a colega de um dos meus inimigos, né, amiga de muitos anos, começou a falar: olha, aquela vez que a gente fazia, como é que chama esse negócio de carro, que eles fazem essa disputa de carro no racha? Uhum. Lembra aquela vez? O quê? Vocês fizeram racha? Não é possível, eu fiquei desesperada. Os meus filhos também fizeram coisas que poderiam considerar que são condenáveis e graves, né? E a gente não sabe. Não, se você perguntar para as minhas filhas, vocês estão satisfeitas com o corpo de vocês? As 2 vão responder que não, né? Sim. Então, vivem lá, né? A culpabilização com a comida. Então, isso é sempre uma pauta, né? Assim, em casa, né? Agora, elas nem estão morando mais comigo,
comigo, né? Estão as duas fazendo faculdade fora. Mas é isso, uma relação com a comida que é sempre permeada pela culpa por essa ideologia dos corpos que a gente tem hoje, né? Que o que é bom é ser magro, né? Enfim, então elas são perpassadas por todas essas questões que afetam a nossa cultura, exatamente. É cruel. E é muito desafiador, às vezes, assim, para mim, deixar a psicóloga de lado, às vezes, e ser só mãe. Nossa, é difícil, né? Eu escutei isso do meu filho um dia. O que você acha de ser um pouco menos psicóloga e um pouco mais minha mãe? Nós temos esse jeito, né? De olhar já com os nossos olhos de psicóloga e tudo, né? E a gente realmente tem que sair. Tem hora que eu... Não, peraí, né? Aqui eu sou mãe. Aqui eu sou mãe. A gente tem que entender um pouquinho, né? Falando um pouquinho para o nosso público, que é natural os conflitos emocionais dos adolescentes. São muitas questões acontecendo ao mesmo tempo. Sexualidade, o corpo, né? Que vem tão forte. Essa questão do grupo, essa questão das influências que estão aí, das emoções, né? Das paixões. É muita coisa ao mesmo tempo, muitas. Os hormônios que estão em ebulição aí nessa fase. É o luto de uma fase que você ainda era considerado uma criança, né, que era dependente, que tinha um funcionamento dentro da família, e de repente você já não ocupa mais esse lugar. Você já está com mais responsabilidades, compromissos. Então é muita coisa para os nossos adolescentes, né? Todos nós passamos por isso. Sim. Então a gente precisa naturalizar um pouco esse processo, que ele é conflituoso mesmo. Ele é conflituoso entre os pais, né? Porque você fica sem saber o que fazer. Eu vejo muitos pais perdidos. E agora, o que eu faço? Você falando, me veio algo assim que eu é muito presente, né? Acho que já no ensino fundamental que é a competitividade, né? A competitividade, isso é uma coisa que vai gerando uma falta de empatia, Sim, né? Muitas vezes o que a gente tem hoje é muito feroz, né? Sim. Realmente, é de sempre o primeiro, né? Sim. E nós temos uma estimulação. As escolas escolas estimulam isso de alguma maneira, infelizmente. Aqui é o primeiro, né? Assim, alguns modelos educacionais, né? A gente tem escolas que não vão por essa via, mas escolas mais tradicionais, mais conteudistas, geralmente estimulam, né? Muito a competitividade. Eu vou falar uma experiência minha que me ensinou muito. Meu filho mais velho, ele nunca teve problema algum, então ele era sempre o primeiro da sala de aula. Eu achava ótimo, perfeito. Olha que bom, meu filho primeiro. Meu segundo filho, ele já teve um pouco mais de dificuldade hoje eu olho para trás, eu acho que ele tinha déficit de atenção e não foi observado, porque naquele tempo não tinha todo esse olhar, né, toda essa preocupação. Ele tinha um pouco mais de dificuldade. O início escolar dele foi muito conturbado, porque a gente mudava muito de cidades. Então ele teve muita dificuldade de se adaptar ao processo educativo. E ele estava sempre no último da lista, em algumas salas, né? E aquilo me chocou profundamente quando eu percebi, meu Deus, o meu filho está lá, né? Ele não é um dos primeiros, meu filho mais novo. E o quanto que isso me impactou de olhar. Gente, mas o meu filho mais velho não precisa estar em primeiro, né? Que ruim, que difícil que é isso. Então, nós pais, às vezes, quando nossos filhos são muito bons, nós nem percebemos essa competitividade. Então, esse olhar empático para isso também. Você está falando uma coisa, e aí me surgiu aqui também um alerta, né? Um cuidado que a gente tem que ter de não comparar os filhos. Não comparar os filhos. Né? Esse é um exercício que eu fiz muito e ainda faço. Eu também. Com as minhas filhas, né? De saber que cada uma é uma, com o seu jeitinho, com as suas qualidades, com as suas questões, né? Mas tem que ter muita atenção, né? Muito. Com isso. Existe. Eu brinco no consultório.
por favor, traga para nenhuma pessoa que seja igual a você. Olha, em todo mundo, não é só aqui no Brasil, só aqui em Brasília, uma pessoa que seja igual. Não somos iguais, todos nós somos diferentes. E essa é a grande beleza do ser humano. Somos todos diferentes e partilhamos de tantas coisas e identidades que são importantes para todos. Eu estou me lembrando aqui de uma fala do Rubem Alves num documentário, que ele fala que ele só, enfim, se tornou escritor porque tudo que ele planejou na vida dele deu errado. E ainda bem, né? Então, às vezes, você tem um filho que tira notas baixas, mas e aí, né? Hoje em dia é isso, essa questão do desempenho, né? É tão valorizada, né? O desempenho, a nota, né? A prova. Às vezes eu procurava falar para as meninas, gente, isso é só uma prova, isso aí não vai mudar a sua vida, definir a sua vida, mas muitas vezes o terrorismo que a escola faz, né? Em torno da prova. Sim. Quantos adolescentes eu já atendi no meu consultório que dá branco na hora da prova, sabem tudo. Ou que em semana de prova tem insônia. Sim. Ficam extremamente ansiosos, diarreia, questões somatizam, né? Karine, o que, assim, a gente já está indo, acho que, pelos momentos aí do nosso trabalho, né? Eu gostaria da gente trazer um pouco mais de opções, né? De sugestões, daquilo que a gente poderia fazer, né? Eu queria dizer também, assim, o seu trabalho é tão importante, é tão fantástico, né? Você tem tanta bagagem, tanta coisa. O que você acha, assim, que a gente poderia deixar de mensagem para os nossos ouvintes hoje? Qual seria essa? Olha, acho que a principal mensagem que eu deixaria é: estejam presentes. Pais, estejam presentes na vida dos seus filhos. Né? Não é a presença, só a presença de estar ali junto, né? Não, aí envolve tudo isso que a gente trouxe aqui, né? Uma presença mesmo empática, né? Uma presença que promova vínculos seguros, né? Relações de apego saudáveis, né? Pensamento crítico. Então, acho que a mensagem que, né, eu acho que eu gostaria de deixar registrada para que os pais estejam presentes. Eu sei que a gente tem uma vida muito atribulada, né? Hoje em dia é preciso que os dois trabalhem fora, então acho que tem um contexto aí que não favorece essa presença. Então, para a gente poder estar atento mesmo, enquanto pai, enquanto mãe, de estarmos juntos, porque passa muito rápido. Sim. Passa muito rápido. Daqui a pouco, e se tudo der certo, né? Se não tiverem adolescentes de 40 anos, então cada um aí voando, né? Alçando voos aí, que é o que a gente quer, né? Claro. Alçando voos seguros. Então, que a gente possa estar presente no desenvolvimento dos nossos filhos. Sim. Que esse é um valor inestimável. E podemos ter 70, 60, 80 anos de idade, que nós vamos nos lembrar das mensagens que foram deixadas pelos nossos familiares, né? Por aquilo que eles deixaram como exemplo, né? Isso é muito importante, né? Bom, então, gente, eu acho que isso é uma reflexão bacana que a gente fez, né? Sobre esse processo do adolescer, que é tão importante, que é tão seguro, que é tão inseguro, na verdade, né? O processo de adolescer, na verdade. E que precisa desse olhar com muita compaixão, com muito amor, com muita paciência, né? E eu digo, se vocês não estão se sentindo seguro enquanto faz, procurem ajuda. Eu gosto muito de sugerir livros, né? Eu gosto desse livro aqui, que você também conhece. E esse livro aqui, ele tem também o Cérebro do Adolescente. Então, ele fala muito, muito bacana esse livro. Esse ele pega do 0 aos 12, né? E o outro pega
Dos 12 aos 24. Essa autora aqui, a Tânia Zaguri, eu gosto muito dela. Eu não tô com o livro dela, eu emprestei o meu livro, que é Educar Sem Culpa e Limite Sem Trauma. São 2 livros que eu gosto muito, que ela traz um pouquinho dessa aflição dos pais, né? Se eu coloco, se eu não coloco limite, se eu faço, se eu não faço, né? Então é uma autora, ela tem inclusive blogs, ela tem Instagram, ela tem Facebook, que eu gosto muito. E tem mais um livro aqui que eu gosto muito. Ah, esse aqui para os adolescentes é fantástico. Gente, não vou mostrar todos hoje, não. Que é, eu ouviria meus pais, pelo menos eles calassem a boca. Esse livro é fantástico, porque ele traz o que os adolescentes não dão conta de ouvir de nós. E o que eles dão conta de ouvir. Eles não querem lição de moral. Eles não querem que você fique achando que você é o dono do saber e que fale tudo o que você acha que eles têm que fazer. Porque nós não podemos esquecer que nós somos resultados das nossas experiências, não das experiências dos pais. Então, eu não posso viver a minha adolescência com a experiência que meu pai e minha mãe tiveram na adolescência deles. Eu tenho a minha. Então, a história do pai e da mãe da adolescência é importante, mas não queira que eles repitam, ou a gente evitar que os nossos filhos criem, cometam erros que nós cometemos. Eles vão cometer erros, eles vão cometer. E os erros são importantes, né? Para que eles São humanos, né? regular, né? Assim como nós cometemos, né? Porque somos humanos, enfim. E a psicologia Faz parte do humano o erro, né? porque ela traz essa possibilidade da gente ressignificar, da gente restaurar relações, né? Tem a Elisama Santos também, eu não estou com o livro dela aqui, que é fantástico o livro dela, Conversas Corajosas. Ela também tem Instagram, tem Facebook, tem blog. Então, eu acho que são fontes, né, que a gente vai buscando, que nos ajudem a gente se orientar um pouquinho. Poder também estar mais conectado com a intuição, né? Com o nosso próprio sentir também. Isso. Esses pesquisadores, esses autores aqui, eles são diferentes, eu acho, um pouquinho, do senso comum do livro de autoajuda, porque eu tenho um pouquinho de preocupação com os livros de autoajuda, porque eles mandam uma receita que vai servir para todo mundo. Sim, não. Estes livros aqui, que são um pouco mais teóricos, de profissionais que estudaram a mente humana, eles trazem um pouco dessas possibilidades, né? Dessas reflexões que eu acho que elas são muito importantes. Sim, querida, muito obrigada por você ter feito. Eu é que agradeço. Adorei essa conversa aqui. Quem sabe outras vezes podemos conversar. Sim. Mais, sim. Muito obrigada, pessoal. Então, eu quero convidar a todos a seguir os nossos canais, as nossas redes sociais, o YouTube. Deem sugestões, façam perguntas. Nós teremos o maior prazer poder estar aqui com você. Muito obrigada.